Imagine estar no topo do pico mais alto da Terra, olhando para baixo do Monte Everest, com 29.031,7 pés, ou mergulhando no abismo da Fossa das Marianas, a uma incrível profundidade de 35.876 pés. Como humanos, conquistamos as montanhas mais altas e exploramos os oceanos mais profundos. Mas existem lugares em nosso planeta que são ainda mais difíceis de chegar do que esses dois extremos. Lugares tão remotos, tão escondidos, que desafiam até os aventureiros mais corajosos. A superfície da Terra abrange 196,9 milhões de milhas quadradas. E neste vasto planeta existem lugares que são ainda mais difíceis de alcançar do que o pico do Everest ou as profundezas escuras de Mariana. Está preparado para explorar os locais mais remotos do nosso planeta? Circular pelo planeta é mais fácil e rápido para os humanos hoje do que em qualquer outro momento do passado. Temos aviões de passageiros que podem voar centenas de milhas por hora, enormes transatlânticos que atravessam oceanos em pouco mais de uma semana e carros que podem levar as pessoas praticamente para onde quiserem, desde que haja estradas para chegar lá, e às vezes, até mesmo se não houver. Não é preciso ir muito atrás no tempo quando nada disso existia. Navios existem por dezenas de milhares de anos, porém só no século XIX transatlânticos cruzaram o Atlântico. Em 29 de janeiro de 1886, Carlos Benz solicitou uma patente para seu veículo movido a motor a gás, o que significa que o primeiro automóvel foi inventado há pouco mais de 135 anos. Em 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wright voaram com o primeiro avião em Kitty Hawk, Carolina do Norte. Obviamente, avançamos muito desde todos esses eventos, mas uma coisa ainda é verdade. Independentemente de quão avançada a tecnologia se tornou, existem alguns lugares no planeta Terra que são extremamente difíceis de alcançar. Humanos nascem exploradores. Nossa espécie evoluiu na África e migrou para todos os continentes, exceto a Antártica, em menos de 200 mil anos. Isso pode parecer que demorou muito tempo, mas temos que lembrar que os primeiros humanos viajaram quase inteiramente a pé e em pequenos barcos para povoar o planeta. Sem trens, aviões ou animais domesticados para auxiliar, por volta de 12.000 a.C., os humanos já haviam se espalhado por 6 continentes diferentes. Com a tecnologia atual, viajar pelo mundo deveria ser fácil, mas só porque você pode ser capaz de ver regiões mais remotas de longe ou procurando imagens online, chegar a alguns desses lugares é uma história completamente diferente. Então vamos viajar para alguns dos lugares mais remotos do mundo. Lugares tão remotos que alcançá-los requer não apenas coragem, mas uma paciência extraordinária. Lugares onde até mesmo o tempo parece parar. Prepare-se para uma jornada onde semanas podem passar na busca de um único destino, e onde a estrada menos percorrida realmente existe. Pronto para uma verdadeira aventura? Vamos começar indo para Tristã da Cunha. Estas são um grupo de ilhas vulcânicas que ficam no meio do Oceano Atlântico. Essas ilhas têm uma população de apenas 235 pessoas, não há aeroporto e apenas 3. Navios viajam regularmente para a ilha para trazer correio, suprimentos e passageiros. Os navios partem uma vez por mês de Cidade do Cabo, África do Sul, que fica a aproximadamente 1.732 milhas a leste de Tristã da Cunha. A viagem entre Cidade do Cabo e Edimburgo dos Sete Mares, o único assentamento na ilha, leva cerca de 6 dias. Mas, como os navios só retornam a cada mês, provavelmente você precisará permanecer lá por pelo menos várias semanas antes de poder retornar à Cidade do Cabo. Tristã da Cunha é tecnicamente um território ultramarino britânico, embora a população tenha muito pouco contato com o próprio governo britânico e administre tudo na ilha. Na ilha vulcânica, existem lugares mais difíceis de acessar. O terreno acidentado e as rochas vulcânicas afiadas tornam a travessia da paisagem difícil. O Pico de Santa Maria é o ponto mais alto da ilha, com 2.062 metros, e escalar o lado do vulcão Tristã da Cunha para alcançar seu pico não é uma tarefa fácil. Para alcançar o Pico de Santa Maria, seria necessário voar até a Cidade do Cabo, embarcar no barco mensal para Edimburgo dos Sete Mares, passar uma semana ou mais atravessando o Oceano Atlântico dependendo do clima, desembarcar no Porto de Calshot, pegar um ônibus até os Campos de Batata ou conseguir carona com um residente até o fim de uma das estradas da ilha e caminhar até o vulcão. Então você teria que fazer a mesma coisa ao contrário para voltar para casa. Então a viagem inteira provavelmente levaria pelo menos 2 meses. Pode parecer inacreditável. Mas embora o Pico de Santa Maria, em Tristã da Cunha, seja um lugar muito difícil de se chegar, ele não está nem perto de ser o mais difícil. Então, o que poderia ser mais difícil do que escalar um vulcão em uma ilha incrivelmente isolada? Vamos ao deserto descobrir.
Para ser classificada como deserto, uma área precisa receber menos de 10 polegadas de precipitação por ano. Isso geralmente resulta na quantidade de evaporação em um deserto excedendo muito a chuva anual, levando a vastas extensões arenosas, como você encontrará no deserto do Saara. O deserto do Saara tem aproximadamente 3.320.000 milhas quadradas. Chegar ao próprio Saara não é tão difícil, já que ele abrange a maioria de 10 países no norte da África. Se você fosse viajar para Nouakchott, a capital da República Islâmica da Mauritânia Eloued, na Argélia Timbuktu, no Mali Agadez, no República do Níger Gat, na República da Líbia, e Faye al-Arju, no Chad, você estaria no deserto do Saara. Então chegar lá seria relativamente fácil. Mas se você quisesse viajar para o meio do Saara, então essa é uma história completamente diferente. É difícil definir onde seria o meio exato do Saara, então para nossos propósitos, vamos definir como o ponto onde as fronteiras do República do Níger-Argélia e República da Líbia se encontram. Não há centros populacionais, vilas ou estradas em grande parte do Saara. Então como você chegaria lá? Sua viagem inicia com um voo para o Aeroporto Internacional de Ghat, nome que superestima a realidade de ser apenas uma pequena pista de pouso. Este é o aeroporto mais próximo do nosso destino, mas até mesmo reservar um voo já seria um desafio, dificuldades, pois requer a ajuda de uma agência de viagens com operações específicas na República da Líbia, e de acordo com alguns relatórios, pode nem mesmo estar operacional mais. Então, você estará voando para o Aeroporto Internacional de Ceba, um pequeno aeroporto localizado na República da Líbia, a mais de 100 milhas do seu destino. Há agora 4 complexos principais designados a alguns membros do governo. Como esperado, as principais capitais do República do Níger-Argélia e República da Líbia, que abrigam os principais aeroportos, estão o mais longe possível do meio do deserto e mais perto da costa ou de uma grande fonte de água. Ao chegar nas proximidades, o verdadeiro desafio inicia. Você precisará de um veículo todo-terreno ou moto de terra, pois a estrada mais próxima está a 162 km de distância. Idealmente, seu carro alugado deve ter ar-condicionado, pois as temperaturas podem atingir até 50 graus Celsius. Não há fontes de água em sua rota, então qualquer uma que você veja será apenas uma miragem tentando te seduzir a se perder no deserto. Se perder, estará em apuros, pois não há pontos de referência ou serviço de celular para pedir ajuda se precisar. Portanto, se perder neste deserto árido não é apenas um inconveniente, é uma sentença de morte. Mas, embora perigoso, a logística de sua viagem ao meio do Saara é pelo menos concebível para uma pessoa comum. Então, agora vamos olhar para alguns lugares onde começa a ficar realmente difícil, até mesmo descobrir como chegar lá. Sob as ondas árticas geladas envolto em escuridão está a Cordilheira Gakul. Posicionada entre a Groenlândia e a Federação Russa, a Cordilheira Gakul é a cordilheira média oceânica mais profunda do mundo e atinge profundidades de até 3 milhas. Se você achou que o topo do mundo era difícil de alcançar, tente explorar seu lado oculto. Apenas alcançar essa maravilha geológica é uma façanha reservada apenas para os exploradores mais intrépidos. Requer um navio especialmente projetado que possa romper o gelo compacto e navegar pelas perigosas águas árticas. Navios com tais capacidades são majoritariamente de pesquisa. Portanto, a menos que seja um cientista destinado a estudar a Cordilheira Gakul ou tenha recursos para financiar tal expedição, alcançar essa característica geológica será complexo. Suponhamos que você conseguiu fretar uma viagem para as águas acima da Cordilheira Gakul. Uma vez que você chegou à área de barco, precisaria descer às profundezas gélidas do Oceano Ártico por meio de um submersível para alcançar a própria cordilheira. A Cordilheira Gakul tem aproximadamente 1.100 milhas de comprimento. Seus picos podem subir 12.467 pés a partir do fundo do oceano, e seus vales podem descer 1.600 pés de profundidade. A logística de colocar um navio em posição, implantar um submersível, mergulhar até o topo da cordilheira e depois continuar descendo mais 12.000 pés sem ser esmagado pela pressão, tornaria a viagem até essa parte do fundo do oceano mais difícil do que muitas outras. Mas existe outra parte do oceano que é muito mais profunda do que a Cordilheira Gakul. A já mencionada Fossa das Marianas fica no Oceano Pacífico, e um ponto específico, conhecido como Challenger Deep, é a parte mais profunda conhecida do leito marinho em todo o planeta. A Fossa das Marianas. Inteira tem pouco mais de 1.580 milhas de comprimento e uma largura média de 43 milhas.
Isso faz com que a cadeia de montanhas subaquáticas seja mais longa que o Himalaia, que tem 1.500 milhas de comprimento. Na verdade, se você colocar o Monte Everest no fundo da Fossa das Marianas, o pico ainda estaria cerca de 7.000 pés abaixo da superfície. Chegar às águas acima do Challenger Deep é relativamente fácil comparado a alcançar a Cordilheira Gakul. Primeiro você voaria para a ilha de Guam, o que pode ser feito diariamente do Havaí, Japão ou em outros países asiáticos. Apenas de Tóquio, há cerca de 4 voos diretos para Guam todos os dias. Em Guam, pegaria um navio sudoeste por aproximadamente 200 milhas. Então você estaria justo acima do ponto mais fundo do planeta. Mas a parte fácil acabou. E se você realmente quisesse chegar ao fundo da trincheira, você necessitaria de equipamentos especializados. Na verdade, existem 3 diferentes piscinas que compõem a Fossa das Marianas, a Ocidental Central, e as piscinas Oriente Médio. Cada uma delas tem mais de 35.761 pés de profundidade. Então, qualquer embarcação que queira alcançar o fundo de uma dessas piscinas deve ser capaz de suportar o peso de mais de 35.000 pés de água pressionando-a, o que equivale a cerca de 8.000 kg de pressão por polegada quadrada. Don Walsh e Jacques Piccard realizaram a primeira descida ao fundo da Fossa das Marianas em 1960. Eles permaneceram como os únicos 2 humanos a alcançar essa parte do planeta por 52 anos até 2012, quando o cineasta e explorador James Cameron completou o primeiro mergulho solo até o fundo da Fossa das Marianas. Em 2019, um veículo de submersão profunda chamado Fator Limitante começou a realizar mergulhos regulares na trincheira, e até novembro de 2022, 22 mergulhos alcançaram o fundo da Fossa das Marianas 19, dos quais foram feitos pelo Fator Limitante. O único outro fator limitante que impede mais pessoas de alcançar a parte mais profunda do planeta é o custo para fazê-lo. Embora seja simples chegar às águas superficiais acima da Fossa das Marianas, ou da Fossa Challenger, os últimos 10,8 km para baixo tornam o fundo do oceano nesta região um dos locais mais difíceis de alcançar. Depois de descer ao ponto mais profundo da Terra, você pode estar esperando que o ponto mais alto do planeta seja o próximo, mas não é o caso. O próprio nome do Monte Everest evoca imagens de aventura ousada, determinação inquebrável e a conquista final sobre a grandiosidade da Terra. Mas ainda é a fronteira inexplorada que já foi? Apesar da dificuldade de escalação devido ao ar rarefeito e clima extremo, mais de 6.000 pessoas já atingiram o pico. E para aqueles com meios financeiros e um nível mínimo de aptidão física, a ascensão não só é possível, mas está ficando mais fácil o tempo todo. Tudo o que você precisa fazer neste ponto é ficar na fila como parte de um engarrafamento humano, arriscando não apenas sua vida, mas também a vida do seu guia. Mas a história do Everest toma um rumo muito mais sombrio. Uma vez um símbolo do triunfo humano sobre a natureza, agora está se tornando uma história de advertência, já que a aventura que atrai milhares para suas encostas levou a uma crise. A neve derretida, antes pristina e pura, agora carrega resíduos humanos para as fontes de água das aldeias ao redor da montanha. Corpos são deixados nas encostas congeladas até serem resgatados ou se tornarem um marcador permanente para futuros alpinistas. O encanto do Monte Everest persiste, mas talvez seja o momento de incluí-lo em uma lista de locais a serem evitados mais por motivos éticos do que por sua dificuldade. Mas seja indo ao topo ou ao fundo do mundo, todos esses locais até agora foram lugares onde as pessoas já estiveram antes. E sobre as partes inacessíveis da Terra? Se estamos discutindo os lugares mais difíceis do mundo para se chegar, então precisamos falar sobre os lugares onde ninguém nunca esteve e lugares onde provavelmente ninguém jamais irá. A Fossa das Marianas e a Cordilheira de Gakkel apresentam vários tipos de complicações, mas isso é porque nossos oceanos são vastos. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos, o que significa que ainda há muito a ser explorado. Sabemos pouco sobre o fundo do oceano e as criaturas que habitam além da zona fótica, onde a luz solar não alcança. É o tamanho e a profundidade do oceano que tornam o fundo do mar um dos lugares mais inexplorados do mundo. Mas e a Terra? Existem lugares na superfície do planeta onde os humanos nunca pisaram? Surpreendentemente, sim. Como mencionamos, o Monte Everest tem a maior elevação do planeta, com um pico que fica cerca de 5,49 milhas acima do nível do mar. Mas existem algumas outras montanhas que são menores que o Monte Everest que nunca foram escaladas, tornando-as alguns dos lugares mais difíceis de alcançar no planeta.
Porém, antes de visitarmos esses lugares, um fato curioso. Apesar do cume do Monte Everest ser o ponto mais alto acima do nível do mar na Terra, ele não é tecnicamente a montanha mais alta. Você pode se surpreender ao saber que essa honra pertence a um paraíso tropical no Oceano Pacífico. Mauna Kea é um vulcão na grande ilha do Havaí. Embora tenha apenas 13.796 pés acima do mar, esconde um segredo sob as ondas. Estendendo-se quase 20 mil pés abaixo da superfície do oceano, a verdadeira altura do Mauna Kea da base ao pico é de cerca de 33.500 pés, tornando-o mais de 4.400 pés mais alto que o Everest. Ao contrário do Everest, para alcançar o topo da montanha mais alta do mundo, não seria necessário arriscar a vida, danificar o ecossistema dos Himalaias ou usar máscara de oxigênio. Você poderia voar para o Havaí, caminhar até o cume do Mauna Kea e voltar ao hotel a tempo para o jantar. Mas você não deseja férias, busca um desafio. Você quer chegar a um lugar na superfície do nosso planeta onde ninguém nunca esteve antes. Então vamos partir do Havaí para o sul da Ásia. Genkar Puensum é a montanha mais alta do país do Reino do Butão e fica ao longo da fronteira Reino do Butão-China. Seu pico mais alto está a 24.836 pés de sua base, tornando-o pouco mais de 4.000 pés mais baixo que o Monte Everest. Só porque é mais baixo não torna a subida até o topo mais fácil. Na verdade, Genkar Puensum nunca foi escalado antes, e não é por falta de tentativas. Houve pelo menos 4 tentativas sérias de escalar o Genkar Puensum, e infelizmente para esses montanhistas, todas as expedições tiveram que voltar devido a ventos fortes, seções aparentemente impossíveis e congelamento intenso. Em 2003, o governo do Reino do Butão aprovou uma lei que tornou o montanhismo ilegal no país. Então, embora as pessoas ainda possam caminhar por trilhas designadas, expedições não podem ser lançadas para escalar picos de alta altitude. Portanto, seria ilegal tentar alcançar o cume do Genkar Puensum hoje, o que é definitivamente outro motivo, além da subida impossível, que o topo desta montanha é um dos lugares mais difíceis de se alcançar no mundo. E é provável que ele mantenha seu título de montanha mais alta da Terra, que nunca foi escalada por algum tempo. Então temos Machu Picchu. Esta montanha tem 7.462 metros de altura, tornando-a um pouco mais baixa que Genkar Puensum, mas talvez ainda mais difícil de alcançar. Grande parte disso se deve ao fato de fazer parte da Cordilheira Karakoram, em uma das regiões mais disputadas do planeta. Paquistão, China e Índia afirmam que essa parte do mundo está dentro de seus territórios, mas devido à aspereza do terreno, nenhuma fronteira clara foi estabelecida. Isso significa que existem vários fatores que dificultam para quem deseja tentar uma subida ao Machu Picchu. Então, embora chegar lá seja quase impossível, essa é apenas o começo da aventura. O caminho para o topo é um labirinto de neve e cristas mal definidas, uma jornada através de uma paisagem que parece quase projetada para repelir intrusos. Se isso já não fosse ruim o suficiente, uma das maiores geleiras fora das regiões polares está localizada na Cordilheira Karakoram e compõe a face norte do Machu Picchu. Várias tentativas foram feitas para escalar esta montanha, mas todas foram interrompidas, principalmente devido ao mau tempo. A própria inacessibilidade e natureza intransponível da montanha transformaram Machu Picchu em um símbolo do inatingível, a montanha mais alta que pode ser escalada legalmente, mas que nunca foi alcançada. E os desafios que ela apresenta são tão significativos que os humanos podem nunca conquistar seu pico. As montanhas não são os únicos locais difíceis de alcançar em terra. Existem sistemas de cavernas sob a superfície da Terra tão misteriosos e perigosos quanto as montanhas mais altas. Os espeleólogos que descem às profundezas do planeta enfrentam desafios que rivalizam e às vezes superam os encontrados nos picos mais altos. Escondidas sob as paisagens acidentadas da República da Abecásia, reconhecida pela maior parte do mundo como parte da Geórgia, estão as cavernas mais profundas conhecidas no mundo. E dentro destas, talvez o lugar mais difícil de alcançar seja o fundo da caverna Variavkina, que, pelo que sabemos, desce 7.257 pés sob a crosta do planeta. Para colocar isso em perspectiva, isso é aproximadamente 3 milhas direto para baixo. É como escalar o Monte Everest, ao contrário, mas mais difícil e provavelmente tão, se não mais, perigoso. Aventureiros têm explorado a caverna Variavkina há mais de 50 anos, mas não foi até 2018 que os clubes de espeleologia de Moscou finalmente localizaram o fundo da caverna. Isso levou uma semana e, como pode imaginar,
teve muitos riscos. Uma equipe quase se afogou quando a caverna começou a encher de água durante uma enchente repentina, mas felizmente todos sobreviveram. Embora a caverna Variavkina detenha o recorde de mais profunda, na realidade, não sabemos sua profundidade real, algo comum para muitos sistemas de cavernas grandes. A entrada para a caverna Variavkina fica entre duas montanhas no maciço Arabica. Apenas chegar ao poço vertical que leva à caverna é difícil, mas uma vez lá, as coisas ficam ainda mais difíceis. Descer para esta caverna requer habilidades e treinamento muito específicos, muita coragem e talvez até um pouco de estupidez. Os riscos são elevados. Cerca de 3 pessoas morrem anualmente na exploração de cavernas. E dentro dessas câmaras subterrâneas, a escuridão é mais do que a falta de luz. É tão profunda e densa que você quase poderia tocá-la. Há poucos lugares no mundo onde se pode experimentar a escuridão total, mas nas profundezas dessas cavernas, ela é inescapável. Certamente há muitos sistemas de cavernas inexplorados, alguns possivelmente mais profundos que a caverna Variavkina, e a realidade é que os mais profundos podem nunca ser visitados por humanos, pois são extremamente difíceis ou, em alguns casos, impossíveis de alcançar. Como mencionado antes, depois que os primeiros humanos deixaram a África, eles migraram pelo planeta e eventualmente alcançaram todos os continentes, exceto um, e levaria muitos anos até que chegássemos lá. A Antártica foi o último continente na Terra que os humanos não pisaram até o início dos anos 1800. Na época, muitos exploradores realmente acreditavam que havia um 7º continente conhecido como Terra Australis Incognita ou a Terra Desconhecida do Sul. No entanto, ninguém havia conseguido provar que existia, então várias expedições foram lançadas para confirmar a existência de terra no ponto mais ao sul do globo. Os primeiros exploradores enfrentaram problemas quando grandes pedaços de gelo batiam nos buracos de seus navios e causavam danos imensos. Era arriscado explorar essa terra desconhecida ao sul, mas as expedições persistiam em avançar. À medida que a competição global para reivindicar mais território se acirrava, Federação Russa, Reino Unido e Estados Unidos enviaram navios para as águas geladas da Antártica para localizar qualquer terra existente e reivindicá-la como sua. No dia 27 de janeiro de 1820, o capitão russo Fabian von Bellingshausen observou uma parede de gelo que é provavelmente uma prateleira de gelo, ligada ao que viria a ser conhecido como Terra da Rainha Maud. 3 dias depois, um oficial naval britânico chamado Edward Bransfield citou a ponta do que conhecemos hoje como a Península Antártica. Um selador e explorador americano chamado João Davis é frequentemente considerado o primeiro humano a realmente pisar na Antártica. Mas a localização exata de seu desembarque é incerta, e há dúvidas sobre se ele realmente chegou ao continente. No entanto, ficar à beira da Antártica é uma coisa, viajar através da paisagem desolada para alcançar partes desconhecidas do continente congelado é outra. Agora que todos sabiam onde a Antártica estava localizada, o próximo passo era lançar uma expedição para encontrar o Polo Sul. Em 14 de dezembro de 1911, o explorador norueguês Roald Amundsen, que fazia parte da corrida ao Polo, finalmente alcançou o Polo Sul, embora tragicamente tenha morrido na viagem de volta. Mas hoje, a Antártica não apenas foi visitada, como também tem uma população própria. A maioria são cientistas pesquisando, com 18 países operando estações de pesquisa anualmente no continente. Estima-se que existam aproximadamente 10.000 cientistas e pessoal de apoio na Antártica durante os meses de verão e cerca de 1.000 no inverno. Para ser justo, a Antártica já não é tão inacessível, uma vez que aviões e navios agora entregam suprimentos e transportam pesquisadores para o local. No entanto, ainda existem partes da paisagem que são incrivelmente difíceis de se chegar, e algumas áreas que nunca foram pisadas por humanos. O Monte Sidley é o vulcão mais alto da Antártica, com 14.058 pés de altura. Ao contrário de Jengar Ponsum e Machu Picchu, o Monte Sidley já foi escalado. Mas o fato de estar a cerca de 200 milhas da costa significa que qualquer expedição precisa cruzar as calotas de gelo ou pegar uma aeronave especializada que possa pousar na neve. Depois, usando equipamento especializado, os alpinistas precisariam caminhar da base até o cume e descer novamente sem escorregar e cair do lado do vulcão adormecido. Em janeiro de 1990, o neozelandês Bill Atkinson escalou o Monte Sidley pela primeira vez, enquanto trabalhava para o Programa Antártico do EUA. Desde então, cerca de 10 expedições foram lançadas ao vulcão. O Monte Sidley ainda é um dos pontos mais inacessíveis do mundo.
não só pelo seu perigo e altitude, mas pela sua extrema remotação. Grande parte da Antártica permanece inexplorada e provavelmente nunca será explorada. Existe uma razão para a maioria das pesquisas ocorrerem no verão. Durante o inverno, as temperaturas variam de -4 a -22 graus Fahrenheit na costa e de -40 a -94 graus Fahrenheit no interior do continente. No entanto, satélites detectaram temperaturas caindo até -144 graus no continente congelado. Felizmente, não há ursos polares na Antártica, apenas nas regiões árticas do planeta. No entanto, estima-se que existam 5 milhões de pinguins na Antártica, o que significa que eles superam os cientistas humanos lá em cerca de 500 para Chegar à Antártica pode ser caro, e uma vez que você está lá, pode ser uma paisagem implacável, mas ainda é possível chegar lá. Contudo, existem locais na Terra inacessíveis a OS humanos, independentemente do esforço ou avanço tecnológico. Então, mais uma vez, voltamos para o Havaí. Essas ilhas podem ser um paraíso para visitar, mas também são lar de um dos lugares mais inóspitos do planeta. A grande ilha do Havaí não tem mas 5 vulcões ativos, um dos quais, Mauna Loa, detém o título de vulcão mais ativo do mundo. No entanto, os cientistas acreditam que seu vizinho próximo, Kilauea, pode realmente ser o vulcão mais quente da Terra. As temperaturas do magma dentro de Kilauea estão em torno de 2.700 graus Fahrenheit. Isso é suficientemente quente para derreter quase tudo. Em teoria, um recipiente de tungstênio puro resistiria, pois tem o maior ponto de fusão entre os metais, a 6.191 graus Fahrenheit. Mas teria que haver zero impurezas ou vulnerabilidades no recipiente. Caso contrário, tudo dentro seria incinerado. Existe um lugar na Terra para o qual você não pode ir, independentemente da proteção que possua, é dentro de um vulcão. Embora ainda haja um outro lugar que é impossível para você ou qualquer outra pessoa visitar, e não é pelos motivos que você pode pensar. De acordo com muitos mapas mundiais, e até mesmo o Google Maps até recentemente, a Ilha Sandy é uma pequena faixa de terra entre a Austrália e o território francês da Nova Caledônia. Pode parecer uma área agradável para viajar, e que nem seria difícil de alcançar de barco. Não importa o esforço, você nunca alcançaria essa ilha. E isso é porque ela não existe. Isso mesmo. Embora você possa encontrá-la em mapas, não existe um lugar chamado Sandy Island. Cientistas da Universidade de Sydney notaram que a misteriosa ilha aparecia em vários mapas, gráficos e até no Google Maps, mas eles não conheciam ninguém que tivesse estado lá ou mesmo a visto. Então eles decidiram descobrir o que estava acontecendo. Ao chegarem às coordenadas da ilha Sandy, os cientistas encontraram apenas as águas azuis do Mar do Coral. Os cientistas fizeram algumas investigações adicionais e descobriram que, embora a ilha não estivesse lá, a ilha Sandy aparecia em mapas e publicações há pelo menos uma década. Os cientistas ficaram perplexos e não tinham explicação para onde a ilha tinha ido ou se realmente existiu. O Serviço Hidrográfico da Austrália, responsável pela produção dos mapas náuticos e cartas do país, sugeriu que a misteriosa ilha poderia ter sido apenas o resultado de um erro humano que foi copiado de documento para documento por anos. Então, se você está procurando chegar à Ilha Sandy, você está sem sorte, pois a única coisa que encontrará lá são 1.410 metros de água. Vale ressaltar que, embora a Ilha Sandy nunca tenha existido, existem muitos lugares ao redor do mundo que se tornarão extremamente difíceis ou impossíveis de visitar no futuro devido às mudanças climáticas. Os cientistas descobriram que as emissões e a poluição causadas pelos humanos levaram a um aumento médio de cerca de 1 grau Celsius em todo o mundo. E prevê-se que até 2050, as temperaturas médias globais serão 6 graus Celsius mais altas do que teriam sido sem as mudanças climáticas causadas pelo homem. Isso pode não parecer muito, mas temos que lembrar que esses são aumentos de temperatura globais que incluem o Ártico, a Antártica e as geleiras em todo o planeta. Com o aumento das temperaturas, mais neve e gelo derreterão, tempestades serão intensificadas e as águas dos oceanos expandirão um pouco. Isso elevará o nível do mar de 25 a 30 cm nas próximas 3 décadas. Muitas ilhas, algumas das quais atualmente habitadas, como República das Maldivas Tuvalu e Ilhas Marshall, estarão debaixo d'água. Isso significa que a única maneira de visitá-las será alugando um barco e navegando sob as ondas do mar. Portanto, devido às mudanças climáticas causadas pelo homem, locais que são fáceis de alcançar hoje serão muito mais difíceis de chegar no futuro. Mas mesmo depois que ilhas remotas foram cobertas pela água, cavernas ainda descem milhas para o céu.
O interior de um vulcão permanecerá o único local na Terra que é verdadeiramente impossível de visitar.